E Yuri Alberto, o atacante, disse no programa do Neto que pretende ser negociado em breve com a Premier League. Vou trazer uma informação em cima desse tema. As últimas no mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre Yuri Alberto, que esse anúncio programado para essa segunda-feira era visando um acordo com uma instituição de ensino. Fui o primeiro a tratar sobre o tema, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Yuri Alberto. O atacante do Corinthians escancarou sua vontade de voltar para a Europa em entrevista concedida ao Neto no programa Apito Final na noite desse domingo. O Yuri Alberto disse o seguinte, abre aspas, tenho o grande sonho de jogar na Europa. Estive no Zenit e acabei voltando porque eu não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. Tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim, estou aberto. Prioridade é a Inglaterra, gosto bastante do futebol de lá, fecha aspas. O nome dele tem sido especulado em alguns clubes já há algum tempo. O West Ham, por exemplo, busca um centroavante no futebol brasileiro, até porque o Füllkrug, que é um atacante alemão contratado, não tem conseguido jogar por conta de uma série de lesões. O primeiro alvo do West Ham é o Igor Jesus, o centroavante do Botafogo. Se não houver acordo com o Botafogo, pode acabar pintando alguma proposta pro Timão. Mas, informação que eu quero dividir com vocês como exclusividade, é de que Edu Gaspar gosta bastante do Yuri Alberto. Ele, enquanto diretor esportivo do Arsenal, tentou a contratação do Yuri em pelo menos 2 oportunidades, acabou não conseguindo. Agora, como CEO dos times do Evangelos Marinakis, que é um magnata grego, dono do Nottingham Forest, pode pintar alguma coisa de Yuri Alberto no Forest. Prometo ficar de olho nessa história, só é importante lembrar que como o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, vai exigir uma negociação de pelo menos 25 milhões de euros, para que ele recupere ao menos 12 milhões e meio de euros, que equivalem à metade do valor total da negociação. E você acha que o Yuri Alberto pode sair? Como é que você viu essa entrevista dele? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Vamos começar as informações do Corinthians. Quero falar a respeito primeiro do Hugo Souza, porque tem uma confusão envolvendo a data que o Corinthians tem de prazo final para pagar o Hugo Souza, segundo o contrato pré-estabelecido com o Flamengo. O Corinthians tem um contrato de empréstimo com o Flamengo, né? E tem gente lá na imprensa carioca passando informação equivocada a respeito da data que o Corinthians tem para contratar o Hugo Souza. O Corinthians tem, na verdade, até o dia 30 de novembro, é a data que o Corinthians tem para formalizar o período de contratação do Hugo Souza. Pelo que reza o contrato, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para formalizar o pedido de compra efetivo do Hugo Souza. Ou seja, ele tem que dizer ao Flamengo, notificar o Flamengo de maneira oficial, e o Corinthians já fez isso, né? Notificou o Flamengo de maneira oficial, dizendo que quer contratar o Hugo Souza. Então, esse primeiro processo já foi. O Corinthians já notificou o Flamengo de maneira oficial e disse: quero contratar o Hugo Souza em definitivo. Ele tinha até o dia 30 de novembro para fazer isso, mas ele já fez isso, certo? Ele já fez isso. Agora, o que ele tem que fazer até o dia 30 de novembro é apresentar as garantias bancárias, as garantias financeiras. E o Corinthians vai fazer isso. O Corinthians já conseguiu, inclusive, um banco para garantir financeiramente a contratação do Hugo Souza. O Corinthians já tem o dinheiro para contratar o Hugo Souza. E existe a possibilidade até do Corinthians contratar o Hugo Souza à vista, embora no contrato diga o seguinte, que o Corinthians pode fazer essa contratação em 3 parcelas. O Corinthians vai ter que pagar 800 mil euros, né? 800 mil euros em 3 parcelas. E a primeira parcela, o Corinthians tem que pagar no mês de janeiro. Só no mês de janeiro, é a primeira parcela. Então, que fique bem claro. Agora, o Corinthians não precisa pagar agora. O Corinthians não precisa pagar o Hugo Souza, porque tem gente falando o seguinte, se o Corinthians não pagar o Flamengo até o dia 30 de novembro, o Corinthians perde a contratação do Hugo Souza. Não, não é verdade. Essa informação é equivocada.
Até o dia 30 de novembro, o Corinthians, na verdade, tem que fazer o seguinte, tem que notificar o Flamengo que quer comprar o Hugo Souza, e o Corinthians já notificou o Flamengo, né, que quer contratar o Hugo Souza em definitivo, e depois tem que apresentar as garantias bancárias. E o Corinthians vai apresentar as garantias bancárias. Pode ficar sossegado o torcedor corintiano. O Corinthians vai comprar o Hugo Souza em definitivo. Eu só não vou dizer o seguinte, o Hugo Souza já é do Corinthians. Eu não vou dizer isso, porque o Corinthians tem que pagar o Flamengo, né? E vai começar a pagar a partir de janeiro, né? São 3 parcelas. São 800 mil euros no total em 3 parcelas. O Corinthians pode até, e estuda a possibilidade, pode até fazer esse pagamento à vista. Isso pode até acontecer. Mas são 3 parcelas que o Corinthians vai ter que pagar no total 800 mil euros em 3 parcelas, parceladamente, né? Assim como você faz uma compra e você faz parcelado, é o que o Corinthians está fazendo com o Flamengo. Então pode ficar sossegado o torcedor corintiano, o Hugo Souza vai jogar no Corinthians em 2025 e provavelmente vai fazer um contrato de 4 anos. Vai ganhar um aumento salarial, vai ser um dos jogadores do Corinthians mais bem pagos do elenco e vai fazer assinar um contrato por 4 anos para continuar no Corinthians. Bom, falando do Hugo Souza, quero falar agora do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele participou ontem do programa Apito Final, apresentado pelo Neto, pelo José Ferreira Neto, craque Neto, na TV Bandeirantes. Diga-se, foi a maior audiência do programa. A maior audiência da história do programa foi, desde que começou, apresentado pelo Neto, foi a presença do Yuri Alberto, atacante do Corinthians, que foi convidado do Apito Final da TV Bandeirantes. E foi nesse programa, na TV Bandeirantes, que o Yuri Alberto se emocionou muito quando falou das críticas que ele recebeu e durante esse último período aí no Corinthians, né? Foi muito criticado durante esse período no Corinthians, inclusive por nós, né? Pela torcida do Corinthians, pela imprensa, pelos canais de YouTube, pelos influencers. O Yuri Alberto foi muito criticado porque não estava fazendo gols, né? E a missão dele, a função dele é fazer gols. Ele, como centroavante do Corinthians, ele precisa fazer gols. Por isso ele foi muito criticado, mas ele não estava aguentando a barra de ser muito criticado. É um ser humano, como todos nós, e recorreu a psicólogo, né? Teve consultas com o psicólogo para melhorar a cabeça e agora está com a cabeça legal para jogar com a camisa do Corinthians. Virou a fase mudou, está fazendo gol adoidado, ele é o artilheiro do Corinthians na temporada, está buscando também a artilharia no Campeonato Brasileiro e o Yuri Alberto hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, essa é que é a verdade. Só que ele disse ontem que tem o sonho de jogar na Inglaterra, que a prioridade dele é jogar na Inglaterra, que se pintar uma proposta do futebol inglês, ele vai embora. Ou que ele vai, principalmente ele vai, na verdade, se pintar uma proposta do futebol inglês, ele diz que vai analisar com carinho essa proposta. Por enquanto, não tem proposta do futebol da Inglaterra. O torcedor corintiano pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas, por enquanto, acontece que a janela abre em janeiro e pode pintar propostas do futebol inglês. O empresário dele é o André Curi. O André Curi certamente vai trazer alguma proposta do futebol da Inglaterra para o Yuri Alberto ir embora. Só que o Corinthians está respaldado. E eu já falei isso aqui em outro vídeo que eu gravei. Acho que na semana passada eu gravei um vídeo a respeito, falando da multa do Yuri Alberto. A multa do Yuri Alberto é de 80 milhões de euros. 490 milhões de reais. É muito dinheiro. 490 milhões de reais. Quase 500 milhões de reais. 80 milhões de euros. É claro que isso é uma multa que é claro que ninguém vai pagar 80 milhões de euros. Nenhum clube da Inglaterra vai pagar isso. Vai pagar tudo isso. Mas vai ter que negociar com o Corinthians, né, para levar o jogador embora. Se pintar uma grande proposta, uma proposta generosa, aí vai ser difícil segurar o Yuri Alberto, porque é a vontade do jogador de jogar no futebol da Europa. Ele tem ainda apenas 22 anos e tem vontade de seguir carreira jogando no futebol
europeu. Mas o Corinthians está respaldado com essa multa rescisória de 470 milhões de reais, 80 milhões de euros. Vale a pena o Corinthians investir no Yuri Alberto? Eu acho que o Corinthians tem que fazer de tudo para ele continuar. Aliás, eu acho que o Corinthians tem que continuar com a base do time, que agora deu jeito, que agora está ganhando, né? Tá ganhando, se livrou do rebaixamento, e agora o Corinthians precisa manter a base do time para a próxima temporada. Bom, falei no Yuri Alberto, falei no Hugo Souza e vou falar agora no Fábio Carilli. Fábio Carilli deu uma entrevista para o meu amigo André Hernan, no canal do André Hernan, e disse o seguinte, que não chegou para ele a proposta do Corinthians esse ano, como foi noticiado, a não ser que tenha chegado para o empresário dele, para o Paulo Pitombeira. Foi o que ele disse, que ele mesmo não foi convidado e que o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, não falou, não transmitiu, não passou a informação se essa proposta chegou ou não do Corinthians. Mas se falou muito que o Corinthians queria o Fábio Carilli antes da contratação do Ramon Dias. No fim das contas, o Corinthians acabou contratando o Ramon Dias. O que eu posso dizer é o seguinte, duas informações. A primeira, que o Fábio Carilli não vai ficar no Santos. Né? Fábio Carilli não vai ficar no Santos para a próxima temporada. Ele não será técnico do Santos para a próxima temporada. Então ele vai ficar livre no mercado. E ele ficando livre no mercado, ele passa a ser um nome muito forte pelos lados do Corinthians. Mas a informação que eu dei ontem continua a mesma, que vai depender desse final de campeonato. O Corinthians tem mais 5 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro para decidir o futuro do Ramon Dias. O Ramon Dias tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Se o Corinthians se classificar para a Libertadores da América, o Ramon Dias vai continuar como técnico. Essa é a informação. Se o Corinthians se classificar para a Libertadores da América, o Corinthians vai continuar com o Ramon Dias. Se não conseguir a classificação, aí a possibilidade de troca de técnico é grande e o nome do Carilli é um nome muito forte, porque o presidente Augusto Melo gosta muito do Fábio Carilli. O Carilli tem uma história vitoriosa no Corinthians. Mas não é o único nome, né? O nome do Luiz Castro, a gente vem falando aqui, o técnico português, é o nome mais forte ainda. O Luiz Castro, que está passando férias na Bahia. Ele é o nome mais forte ainda para ser o técnico do Corinthians no ano que vem, caso o Corinthians faça a opção de trocar de técnico, de mandar o Ramon Dias embora. Mas, eu repito uma vez mais, vai depender dessa sequência de jogos, desses 5 jogos que restam no campeonato, e vai depender se o Corinthians, vai depender da possibilidade de classificação do Corinthians. Se o Corinthians se classificar para a Libertadores da América, aí o Ramon Dias vai continuar como técnico do Corinthians para a próxima temporada. Você acha o quê? Que o Corinthians deveria trocar de técnico? E o Fábio Carilli é um bom nome para ser o técnico do Corinthians na próxima temporada? Deixe aqui o seu comentário. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as novidades do Corinthians nessa segunda-feira. O que você achou delas? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até a próxima. Tchau, tchau.